Olá, hoje eu vou dizer bom dia para vocês, porque o dia está bonito. Estou filmando aqui no jardim, como de costume, né? E está fazendo um sol também muito bonito. Hoje é domingo e estou aproveitando para fazer essa filmagem. Vou filmar aqui a lição número 12 e também a número 13, hoje são no mesmo dia. E então nós estamos aproveitando para dizer bom dia para vocês, tá certo? Vamos fazer uma oração. Santíssimo Senhor Deus, te pedimos a tua bênção sobre esse estudo, muito importante. Que nós possamos aprender de ti e ir mais além do que o mero conhecimento teórico. E sim que possamos praticá-lo em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, gente boa. Vamos lá, logo de saída, ler aqui o versículo 15 de Coríntios, de 1 Coríntios. É o versículo 22. Não é? Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Esse é o verso da lição número 12, Criação e Evangelho. Não é? Aqui nos traz uma informação assim, muito relevante, a partir da qual nós queremos hoje tratar desse assunto aqui. Por causa do pecado de Adão, todos se tornaram mortais, não é? Todos, eu estou aqui já com 62 anos, passei da metade da vida. E eu estou achando que de repente não. Ou pode ser, né? Estamos tão próximos do fim que muitos de nós não vão ver a morte. Aí não passaremos nem na metade da vida, não é? Isso é muito bom. Seremos transformados vivos em Cristo, não é? E os que morreram? Nós, os que ficarmos vivos, se ficarmos, espero que sim, não é? Mas mesmo assim não teremos nenhuma vantagem sobre os que morrem, porque eles ressuscitam já transformados e em seguida, ato contínuo, nós que não morremos, seremos transformados. E aí nós unimos e vamos embora daqui. Não é? É o que diz esse verso. Em Cristo isso é possível. Bom, mas agora nós temos aqui uma pergunta. Nosso estudo aqui é sobre criação e evangelho. Não é? Qual é a minha parte? O que eu tenho que fazer para ser salvo? O que me compete para ser salvo? A gente geralmente diz o seguinte: não, eu não posso fazer nada para ser salvo. Mas vem uma outra pergunta então. Muito bem. Então como é que tem gente que se salvará e tem gente que não se salva? Se Jesus morreu por todos, se Jesus fez exatamente por mim, como por você, como por todos os habitantes deste planeta, os que já morreram, os que estão vivos, os que ainda vão morrer, etc., então a diferença entre os que se salvam e os que não se salvam está em mim, está em nós, não em Jesus Cristo. Ele não fez mais por mim ou menos por mim do que por outros. Ele fez exatamente a mesma coisa. Então a pergunta é: o que me compete? O que eu devo fazer para que também seja salvo? Né? O que você acha dessa pergunta? É uma pergunta que nós não podemos fazer? Ou devemos fazê-la? Sabem qual é a resposta? Nós estudamos esse assunto na lição 7. Estou trazendo para cá. Né? Estudamos na lição 8. Foi na 8. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Foi na lição 8. O que nos compete é ser leal a Deus, a nossa lealdade. Ou seja, vejam bem a coisa interessante aqui. Vejam só que coisa interessantíssima. Por que meio Adão e Eva deixaram de ser imortais e se tornaram mortais, e se tornaram pecadores? Deslealdade. Eles desobedeceram ao mandamento de Deus, não é?
E por que meio nós podemos nos apropriar do sacrifício de Jesus Cristo? Porque Ele é que fez isto. A salvação vem dele, não vem de nós. Para nos salvarmos não tem nada que possamos fazer. Isto é verdade. Mas para nos mantermos salvos, depois que pedimos perdão, e depois que fomos perdoados, aí tem algo a ser feito. Mantermos-nos fiéis a Ele. Essa é a questão. Estamos estudando isso. O que é rebelião? Não é? É uma pergunta aqui que cabe ao nosso estudo de hoje. O que é rebelião? Quais são as consequências da rebelião? Bom, rebelião, a questão no céu é a tal da fidelidade, não é? É a lealdade, é manter-se fiel aos princípios de Deus. Aí você sempre estará com Ele, e estando com Ele, você está com o amor, e estando com o amor você tem a vida eterna. E se nós nos rebelarmos, isso quer dizer, se nós desobedecermos, não estamos mais com Ele, estamos com alguém outro que nos levou a desobedecer, e foi isso que aconteceu com Adão e Eva, né? Então, apareceu a única consequência fatal da desobediência, que é a morte. Morte. Que coisa terrível a morte, né? Eu já estou vendo em mim as ações da idade, né? Eu não era assim. Os cabelos não eram dessa cor, quando novo. Se bem que eu respeito a cor do cabelo, porque tem tudo a ver com a minha idade. Eu respeito a Deus, que gosta dessa cor. Mas vamos andando aqui. Então as consequências são... Todos nós nos tornamos mortais. Que coisa triste. Antes da morte vem a dor, o sofrimento, a necessidade de trabalho duro para manter esse pouco de vida que a gente tem aqui, né? Felicidade a gente não sabe bem o que é. A gente só sabe a esperança de um dia sermos felizes, né? Tudo isso a gente perdeu desde Adão. Então naquele mesmo dia, graça no jardim. Mas por que graça no jardim? Não é? Sabem por que naquele mesmo dia Deus anunciou a graça no jardim? Porque está escrito na Bíblia. Naquele tempo não, mas foi escrito depois. Mas o princípio sempre existia. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, resolvam os vossos problemas no mesmo dia. Deus tinha já esse princípio. Depois isso foi escrito. E naquele mesmo dia, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, foi lá resolver o problema. E disse a nossos pais, em outras palavras assim, não palavras como está na Bíblia, mas disse assim para eles: olha o seguinte, agora nós vamos ter que matar aqui um cordeiro, um para cada um. Creio que foi assim, né? Porque vocês se tornaram mortais. Mas tem cordeiro esperando aqui, aqueles cordeirinhos que vocês brincavam sempre, né? Aqueles cordeirinhos que são vossos amigos, que são os animais mais mansos que existem desde a criação, né? Na criação todos os animais eram mansos, mas os cordeiros eram mais achegados, né? Eles eram sempre mansinhos e se mantiveram assim. Outros se tornaram ardios. Nós vamos ter que matar um cordeiro para cada um, para tirar a pele desses cordeiros e fazer roupa para vocês. Mas isto não é o mais importante. O mais importante é que será derramado o sangue desse cordeiro, para que vocês não morram. Eles vão morrer em lugar de vocês. Mas isto ainda não é o mais importante de tudo. Existe algo ainda mais importante que isso. O sangue desse cordeiro, de cada um deles, um para Adão e outro para Eva. Creio que foi assim. Porque não está escrito se foi um cordeiro ou dois. O sangue desses cordeiros representa o meu sangue, que eu vou derramar por vocês, para que mesmo vocês morrendo, haja possibilidade de perdão e de vida eterna. Isto é graça no jardim, não é? Que coisa maravilhosa. Adão teve que matar o cordeiro
para que ele não morresse. Não é? O Cordeiro morreu naquele dia, em seus lugares, simbolizando a futura morte do Senhor Jesus Cristo. Que coisa impressionante, não é? Adão e Eva não morreram naquele dia porque o Cordeiro ficou no lugar deles. Um inocente ficou no lugar deles. Então pecado e morte. Mas por que morte? Por que morte se há pecado? Acontece o seguinte, isso aqui é muito simples de entender, é muito direto. Por que morte? Simples, simples, simples demais. Vejam bem, Deus é a fonte da vida. Não é? Eu posso fabricar aqui, por exemplo, fabricar uma mesinha pequenininha, que me ajuda, né? Me ajuda nas coisas. Temos várias dessas aqui, nos jardins, espalhadas por aí. Onde precisa, tem algum. Não é? Isso aqui não tem vida, eu não posso fazer com que essa mesinha tenha umas pernas e que tenha vida, que eu chamo para cá, vem aqui, etc. Tal, como eu faço com cachorro ou com gato. Né? Eles vêm, mas a mesinha não vem. O gato é criação de Deus, o cachorro é criação de Deus. Mas eu não posso. Só Deus tem a capacidade de dar vida ao que Ele quiser. Não é? Se Ele quiser fazer uma mesa andante, Ele pode fazer. Não é? Se Ele quiser fazer uma árvore que caminha para ir para cá, isso é com Ele. Não é? Não faz porque não quer. Então vejam só. Pecado e morte. Então por que morte? Porque a fonte da vida é só Ele. E se nós nos separamos da fonte da vida, não temos mais a vida. Ponto final. Esse é o salário do pecado. O pecado tem a função de nos separar da fonte da vida. E uma vez separados da fonte da vida, morremos. E a morte de Jesus Cristo, que não pecou, mas que, como diz aqui, mais adiante, não é? Portador de pecados, não é? Vamos ver isso aqui, portador de pecados, a morte de Jesus Cristo serviu para pagar os nossos pecados. E agora, se quisermos, temos a vida eterna, não é? Então aqui continua um assunto assim de extrema importância quando éramos pecadores, né? Onde está o fundamento do poder destrutivo de Satanás? Vem a minha pergunta agora. Onde está o fundamento da capacidade dele de nos fazer morrer, de nos fazer sofrer, de fazer todas essas coisas sofrerem e morrerem, não é? De fazer aqui essas plantas de jardim aqui morrerem, tem que estar sempre substituindo, não é? Não é só regando, etc., podando e assim por diante, né? Onde está essa força? Essa força está na separação entre criatura do Criador. É assim, está na separação. E a separação vem por meio da desobediência aos bons princípios do Criador. Que bons princípios são esses, afinal de contas? Me digam. O bom princípio do Criador chama-se amor. Amor. E na medida que desobedece o amor, você fica desprotegido dele. Você está desconectado dessa fonte. Essas coisas são muito simples. Aqui na Terra as coisas são extremamente complicadas, não é? E Cristo Jesus morreu por nós porque nos ama, não é? A mesma lei que levou nós a morrermos porque nós desobedecemos, foi também que levou Jesus Cristo a morrer por nós. Essa lei não podia nos perdoar porque ela é uma lei. Ela tem que ser obedecida, a lei tem que ser obedecida. Mas Jesus Cristo, o autor da lei, nos substituiu na obediência à lei em nossas condições. Ele veio aqui na terra como pecador. Desculpem, ele veio aqui na terra nas condições de cair em tentação. Ele não era Deus quando estava aqui, ele era ser humano no nosso modo de vida. Só não veio pecador, mas ele estava em condições de pecar. Ele podia ter caído. Estava igual a nós, né? Tinha os mesmos poderes como nós tínhamos. Era mortal. Envelhecia. Não é? Então ele veio no sistema de Adão pós-pecado, porém sem pecado. Não é? Bom, vamos indo adiante, né? Que coisa impressionante. Então Jesus tornou-se portador de pecados. Todos os nossos pecados Ele assumiu.
Se tornou maldição da lei, maldição da própria lei dele, dos seus próprios princípios. Ele não caiu na arapuca dele, não, isso não é uma arapuca. O que ele fez foi obedecer os seus princípios. Isto é fidelidade. Este é Deus. Porque ele tem princípios e ele sabe obedecer esses princípios. Esse é confiável. E ele venceu obedecendo o tempo todo, mesmo nas piores condições que se possam imaginar, não é? Então vem a nova criação. Agora a nossa vida, apesar de ainda pecadores, é uma vida de transformação, de crescimento. A gente vai sentindo os efeitos dessa transformação por meio da alegria, da felicidade, da segurança, da paz interior, e cada vez mais a gente se sente desligado das coisas desse mundo, sem interesse nessas coisas desse mundo, nesses atrativos bobos, nessa ostentação de querer mostrar o carrão que tem, de querer mostrar a marca da roupa, essas coisas todas, de querer mostrar o casarão que tem, a conta bancária, essas coisas todas. Não dá mais bola para isso. Nós vivemos de um modo simples. Nós, os que queremos ser salvos, vivemos de um modo simples, como Jesus Cristo viveu aqui na terra. A nossa riqueza, a nossa grandiosidade, aquelas coisas lindas, não é? Que nós abandonamos aqui, teremos lá. Aqui é o pouco, fiéis no pouco. Lá teremos um casarão, lá teremos vestes brancas, limpas, lindas. Lá teremos jardins lindos, lá teremos ruas de ouro, lá teremos palácios. É aqui que nós temos que abandonar as coisas, não lá. Quantos, enfim, abandonam as coisas de lá, não é? Então a nova criação é estar com Cristo, fazer a vontade de Cristo, segui-lo como Ele deseja que nós o sigamos. Que assim seja com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó bom Deus, transforma as nossas vidas e que nós sejamos fiéis a Ti, em nome desse Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Até o próximo estudo. Tchau.